Há mais de 2 séculos, um local situado no Líbano tem intrigado profundamente engenheiros, arqueólogos e especialistas em construção. Mas esse mistério não vem apenas dos impressionantes templos romanos que ainda podemos ver hoje, nem das antigas lendas que falam de gigantes ou deuses esquecidos. Não, o verdadeiro segredo está escondido sob os seus pés. Sob essas estruturas romanas, sob milhares de anos de história humana registrada, existe algo que, segundo toda lógica, não deveria estar ali. Uma base monumental que a civilização a qual é atribuída simplesmente não poderia ter construído. E mesmo hoje, com toda a tecnologia moderna disponível, nenhum engenheiro consegue explicar completamente como ela foi projetada. Agora imagine isto: 3 blocos gigantescos de pedra, cada um pesando cerca de 800 toneladas, o equivalente a 3 aviões comerciais totalmente carregados. Estão perfeitamente alinhados em uma parede de fundação. Mas isso não é tudo, porque sob esses 3 blocos colossais, existe uma camada ainda mais antiga de pedras de fundação sobre a qual eles repousam. E é exatamente aqui que tudo começa a ficar ainda mais estranho. Durante séculos, especialistas se concentraram nesses 3 blocos monumentais, conhecidos como o Trilithon. Eles tentaram entender como essas pedras foram transportadas, movidas e posicionadas. Mas ignoraram um detalhe essencial: aquilo sobre o qual esses blocos estão apoiados. Hoje, graças a um estudo recente realizado em 2025, utilizando tecnologias avançadas como radar de penetração no solo, os pesquisadores finalmente começaram a olhar para baixo. E o que descobriram muda completamente nossa compreensão desse lugar. Mas, antes de continuarmos, se esse tipo de mistério antigo te fascina, aproveita agora para se inscrever no canal. Porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente tudo o que você pensa saber sobre a história da humanidade. Voltando à história, esse lugar se chama Baalbek, conhecido pelos romanos como Heliópolis, a Cidade do Sol. Ele está localizado a cerca de 1.150 metros de altitude, no Vale de Bekaa, aproximadamente 85 quilômetros a nordeste de Beirute. Esse local é considerado sagrado há milhares de anos. Os templos que vemos hoje foram construídos entre aproximadamente 100 antes de Cristo e 300 depois de Cristo. E eles são gigantescos. O Templo de Júpiter, por exemplo, originalmente possuía 54 colunas, cada uma com cerca de 20 metros de altura e mais de 2 metros de diâmetro. Hoje, apenas 6 ainda permanecem de pé, mas continuam sendo algumas das maiores colunas já construídas na antiguidade. Os romanos eram construtores extraordinários. Eles inventaram o concreto, desenvolveram técnicas avançadas de engenharia e construíram estradas e aquedutos que resistiram por milhares de anos. Sua capacidade de construção é indiscutível, mas aqui está o problema. A plataforma sobre a qual esses templos foram construídos contém elementos que os próprios romanos não teriam conseguido criar com suas ferramentas e conhecimentos. A cerca de 6 metros acima do solo, na parede oeste da plataforma do templo, estão os 3 blocos do Trilithon. Cada um mede aproximadamente 19 metros de comprimento, 4 metros de altura e mais de 3 metros de profundidade. O peso, cerca de 800 toneladas cada um. Algumas estimativas chegam até 1.000 toneladas. Para deixar isso bem claro, essas são as maiores pedras já movidas e colocadas no lugar em toda a história da humanidade. Nenhuma outra construção antiga, nem as pirâmides do Egito, nem Stonehenge, nem qualquer outra, chega perto disso. Para comparação, os maiores blocos da Grande Pirâmide pesam cerca de 80 toneladas. As pedras do Trilithon são 10 vezes mais pesadas. Hoje, mesmo os maiores guindastes modernos mal conseguem levantar esse tipo de carga, e isso apenas com preparação extrema, contrapesos, terreno perfeitamente estabilizado e uma equipe inteira de engenheiros. E ainda assim, acredita-se que essas pedras foram movidas usando ferramentas da Idade do Bronze ou do Ferro, cordas, rolos de madeira, alavancas simples e possivelmente animais. A pedreira de onde essas pedras foram extraídas fica a cerca de 400 metros do local. E lá existe algo ainda mais impressionante: uma pedra ainda maior.
conhecida como a Pedra da Mulher Grávida, ela ainda está presa à rocha original, parcialmente esculpida. Mede cerca de 21 metros de comprimento, 5 metros de largura e 5 metros de altura. Seu peso estimado ultrapassa 1.000 toneladas. Ela nunca foi movida, permanece ali, inacabada, como se até mesmo os construtores daquela época tivessem atingido seus limites. Isso nos revela 3 coisas importantes. Primeiro, os construtores planejavam mover pedras ainda maiores do que as do Trilithon. Segundo, eles já haviam conseguido mover blocos de 800 toneladas, pois 3 deles foram instalados. Terceiro, algo os impediu de continuar, seja um limite técnico ou a interrupção do projeto. Mas, enquanto todos olhavam para essas pedras gigantescas, um detalhe crucial foi ignorado por séculos: o que existe por baixo. Em janeiro de 2025, o Dr. Marwan Khalil, da Universidade Americana de Beirute, publicou os resultados de um estudo detalhado usando radar de penetração no solo para analisar a estrutura sob a plataforma de Baalbek. E o que eles descobriram é simplesmente impressionante. Sob o Trilithon, existe uma estrutura ainda mais complexa e mais avançada do que os próprios blocos gigantes. Uma fundação projetada com um nível de precisão e compreensão técnica que desafia tudo o que sabemos sobre engenharia antiga. E o mais incrível, essa fundação foi construída antes que os blocos de 800 toneladas fossem colocados sobre ela. O que significa algo extremamente importante. Os construtores sabiam exatamente o que seria colocado acima. Isso significa que os construtores dessa fundação anteciparam a existência de blocos de 800 toneladas muito antes de eles serem colocados ali. Eles não estavam simplesmente empilhando pedras de forma aleatória. Eles projetaram uma base capaz de suportar um peso extremo, antes mesmo que esse peso existisse. Pare por um momento e pense no que isso realmente significa. Hoje, quando construímos uma estrutura destinada a suportar cargas enormes, começamos com estudos detalhados do solo, análises de resistência, simulações computacionais e planejamento minucioso. Utilizamos sensores, softwares avançados e modelos digitais para prever exatamente como o peso será distribuído. Mas aqui, nada disso existia. E ainda assim, o resultado é exatamente o que esperaríamos de uma engenharia moderna altamente sofisticada. O estudo, realizado em 2025, revelou que essa fundação não é apenas uma camada simples de pedras empilhadas. Trata-se de um sistema cuidadosamente organizado, onde blocos de diferentes tamanhos são posicionados estrategicamente para distribuir o peso de forma eficiente. As pedras maiores foram colocadas nos pontos onde a pressão seria mais intensa. As menores preenchem os espaços entre elas, mas não de forma aleatória. Elas foram talhadas com precisão para se encaixarem perfeitamente, criando uma estrutura interligada e extremamente estável. O radar também mostrou que essa fundação se estende muito abaixo do que podemos ver, alcançando profundidades de aproximadamente 4 a 6 metros. Isso cria uma base profunda, firmemente conectada à rocha natural, permitindo que o peso seja distribuído ao longo de várias camadas. Em outras palavras, essa construção utiliza exatamente os mesmos princípios que engenheiros modernos aplicam hoje: distribuição de carga, ancoragem profunda e posicionamento estratégico dos suportes. Mas é aqui que a situação se torna ainda mais desconcertante. Engenheiros modernos dependem de cálculos complexos e softwares especializados para projetar esse tipo de estrutura. Eles analisam pontos de tensão, identificam fragilidades e ajustam cada detalhe para garantir estabilidade. Os construtores de Baalbek não tinham nada disso, e ainda assim criaram algo que funciona perfeitamente. Análises modernas mostram que a disposição das pedras é praticamente ideal. Mesmo com tecnologia atual, seria extremamente difícil projetar uma fundação mais eficiente para suportar um peso tão colossal. Isso indica um nível de compreensão extraordinário sobre distribuição de forças, resistência de materiais e comportamento estrutural. Mas o mistério não para por aí, porque quando analisamos a sequência de construção, tudo começa a deixar de fazer sentido.
Segundo a versão tradicional da história, os romanos foram responsáveis pela construção do complexo de Baalbek, e de fato, os templos visíveis hoje seguem claramente o estilo romano. Moedas, inscrições e artefatos confirmam essa origem. No entanto, a plataforma sobre a qual esses templos foram erguidos conta uma história completamente diferente. Ela não apresenta nenhuma das características típicas da engenharia romana. Os romanos, ao construir grandes estruturas, geralmente utilizavam blocos menores em grande quantidade, organizados de forma eficiente. Eles valorizavam a modularidade e a praticidade. Em Baalbek, vemos o oposto. Os construtores utilizaram os maiores blocos possíveis, ajustaram-nos com precisão extrema e criaram uma estrutura baseada no tamanho e no peso, em vez de um sistema de peças menores interligadas. É uma abordagem totalmente diferente. O estudo de 2025 identificou evidências claras de duas fases distintas de construção. A fundação, incluindo as camadas abaixo do Triliton, apresenta técnicas, marcas de ferramentas e conceitos de engenharia que não correspondem aos métodos romanos. Já os templos construídos acima seguem claramente o padrão romano. E mais estranho ainda, os romanos parecem ter construído ao redor dessa estrutura já existente, utilizando-a como base, sem tentar reproduzir sua técnica ou sua escala, como se tivessem encontrado aquela plataforma pronta e decidido aproveitá-la. Relatos antigos reforçam essa possibilidade. Autores romanos mencionam Baalbek, mas nunca afirmam ter construído sua base monumental. Alguns textos chegam a descrevê-la como algo antigo, mesmo para eles, atribuindo sua origem a povos anteriores ou até a seres míticos. As marcas deixadas nas pedras também contam uma história impressionante. Os blocos do Triliton e da fundação apresentam sinais de ferramentas. No entanto, essas marcas não correspondem a nenhuma técnica conhecida da antiguidade. Algumas superfícies são incrivelmente planas, com variações de apenas alguns milímetros ao longo de toda sua extensão. Um nível de precisão que hoje exigiria instrumentos modernos de medição. Outras áreas mostram marcas que parecem cortes longos e retos, como se tivessem sido feitos por serras gigantescas, com lâminas capazes de atravessar metros de pedra. Mas nenhuma ferramenta desse tipo jamais foi encontrada. Os encaixes entre os blocos são igualmente impressionantes. As pedras se ajustam com uma precisão extrema, com espaços inferiores a 5 milímetros em superfícies enormes de contato. Para alcançar esse nível de precisão, existem apenas duas possibilidades. Ou os construtores passaram meses, talvez anos, ajustando cada pedra manualmente, testando, removendo, cortando novamente e repetindo o processo inúmeras vezes até atingir o encaixe perfeito. Ou possuíam métodos de medição e corte comparáveis aos da engenharia moderna. Experimentos realizados por arqueólogos mostram que é possível criar encaixes precisos em pedras menores usando ferramentas antigas. Mas, quando falamos de blocos de 800 toneladas, isso se torna praticamente impossível. E então, chegamos a outra questão fundamental: o transporte. Mover uma pedra de 800 toneladas por uma distância de algumas centenas de metros já é, por si só, um desafio colossal. Hoje, isso exigiria equipamentos especializados, veículos com múltiplos eixos, planejamento detalhado e até a construção de caminhos reforçados. Simulações feitas pela equipe do Dr. Khalil indicam que o transporte de apenas um desses blocos exigiria entre 2.000 e 5.000 trabalhadores atuando em perfeita coordenação, e isso considerando condições ideais. O tempo total necessário para mover os 3 blocos do Triliton é estimado entre 150.000 e 300.000 horas de trabalho humano, e isso sem contar a extração, o corte e o posicionamento. Agora, imagine somar a isso a construção da fundação abaixo desses blocos. O resultado é um projeto de escala gigantesca. Isso não é o trabalho de um pequeno grupo. É uma operação massiva, exigindo planejamento detalhado, logística avançada, fornecimento constante de recursos e um nível de organização comparável às maiores obras da história. E ainda assim,
Tudo isso foi realizado há milhares de anos. E ainda assim, isso não é a parte mais difícil de explicar. Porque mesmo que aceitemos que essas pedras foram extraídas, transportadas e posicionadas com um esforço gigantesco, ainda resta um detalhe que desafia completamente a lógica: a precisão do encaixe. Os 3 blocos do Triliton repousam sobre a fundação com praticamente nenhum uso de argamassa. Eles estão em contato direto com as pedras abaixo. Isso significa que a superfície de apoio precisava ser quase perfeitamente plana. Caso contrário, o peso imenso criaria pontos de pressão irregulares, levando a rachaduras, instabilidade ou até colapso estrutural. Uma análise a laser realizada em 2025 revelou que as superfícies de contato apresentam uma variação inferior a 3 milímetros ao longo de quase 20 metros de extensão. 3 milímetros, em blocos de 800 toneladas. Esse nível de precisão é comparável ao que vemos em trabalhos modernos de engenharia de alta precisão, ou até em marcenaria fina, e ainda assim foi aplicado aqui, em uma fundação de pedra monumental. Hoje, alcançar esse tipo de exatidão exige equipamentos digitais, instrumentos a laser, medições constantes e softwares de análise. Em Baalbek, isso foi feito com métodos que ainda não conseguimos compreender completamente. Mas a pesquisa de 2025 revelou outro detalhe igualmente surpreendente: a rocha natural sob a fundação. O solo de Baalbek é composto de calcário, o mesmo material utilizado nos blocos. No entanto, a superfície dessa rocha foi claramente preparada antes da construção. Ela foi nivelada, ajustada e, em algumas áreas, parece ter sido tratada para melhorar sua capacidade de suportar peso. Isso é exatamente o que engenheiros modernos fazem. Antes de iniciar uma fundação, a rocha é preparada, estabilizada e adaptada para garantir que suporte a carga da estrutura acima. E aqui, os construtores antigos parecem ter seguido exatamente o mesmo princípio. Isso indica um conhecimento avançado de geologia, comportamento dos materiais e distribuição de carga. Um nível de entendimento que, de acordo com o que sabemos da história, simplesmente não deveria existir naquela época. E ainda assim, está lá, registrado na pedra. A questão da idade do local torna tudo ainda mais complexo. Os templos romanos são claramente datados entre aproximadamente 15 a.C. e 250 depois de Cristo. Isso é bem estabelecido. Mas a fundação não se encaixa tão facilmente em uma única linha do tempo. Estudos realizados em 2025, utilizando técnicas como datação por carbono e luminescência estimulada opticamente, sugerem que partes da estrutura podem remontar a cerca de 2.500 a 2.000 anos antes de Cristo, ou seja, aproximadamente 2.000 anos antes da construção romana. No entanto, esses resultados ainda apresentam incertezas. Os materiais analisados podem ter sido introduzidos posteriormente ou podem representar fases de reparo em vez da construção original. Mas há um ponto que se destaca claramente: a estrutura não foi construída de uma só vez. Ela provavelmente foi expandida, modificada e reconstruída ao longo de milhares de anos. Os romanos, nesse caso, não seriam os primeiros construtores, mas os últimos. E a parte mais antiga, a fundação, é também a mais avançada. É nesse ponto que o mistério atinge seu auge. Porque para construir essa base, os engenheiros da época precisavam saber que ela sustentaria blocos de 800 toneladas. Eles precisavam entender como o peso seria distribuído, onde surgiriam pontos de tensão e como evitar falhas estruturais. Esse tipo de planejamento é extremamente avançado, até mesmo pelos padrões atuais. Isso nos leva a 3 possíveis explicações. A primeira é que a fundação e o Triliton foram projetados juntos, como parte de um único grande projeto. Isso implicaria uma organização que durou anos ou décadas, envolvendo milhares de trabalhadores, planejamento detalhado e conhecimentos técnicos que não deixaram registros claros na história. A segunda possibilidade é que esses construtores possuíam um conjunto de regras de engenharia avançadas, semelhantes a códigos de construção modernos, que eram aplicados de forma sistemática. Mas então surge a pergunta: de onde veio esse conhecimento e por que ele não aparece em outras construções antigas
espalhadas ao redor do mundo? A terceira hipótese é ainda mais intrigante. A fundação pode ter sido construída por uma civilização anterior, que já dominava essas técnicas, e posteriormente reutilizada por outros povos que compreenderam sua capacidade estrutural. Isso sugeriria uma transmissão de conhecimento ao longo de gerações, ou até entre diferentes culturas. Independentemente da explicação correta, todas elas desafiam profundamente nossa compreensão da história. O relatório do Dr. Khalil conclui que a fundação de Baalbek demonstra um nível de conhecimento em engenharia que não pode ser explicado com base nos modelos históricos atuais. Quando analisada com softwares modernos, a estrutura apresenta um grau de eficiência quase perfeito, como se tivesse sido otimizada. Como se alguém tivesse calculado exatamente como as forças deveriam ser distribuídas. Mas, há milhares de anos, sem computadores. Hoje, esses 3 blocos gigantes continuam repousando sobre essa base cuidadosamente projetada, que por sua vez está apoiada sobre uma rocha preparada com precisão. E tudo isso permanece estável há possivelmente milhares de anos, resistindo a terremotos, guerras, erosão e ao próprio tempo. O princípio é simples: construir uma base sólida antes de adicionar peso. Mas a execução continua sendo um enigma. Engenheiros modernos conseguem medir, analisar e confirmar que essa estrutura funciona perfeitamente, mas não conseguem explicar como ela foi concebida. Na pedreira, a enorme pedra inacabada de mais de 1000 toneladas permanece no mesmo lugar. Um projeto ambicioso demais, até mesmo para aqueles que conseguiram mover blocos de 800 toneladas. Um lembrete de que os construtores de Baalbek estavam ultrapassando os limites do possível e talvez indo além. Então, o que você acha? Será que realmente entendemos esse lugar? Ou estamos olhando para o resultado de várias fases de construção, onde cada geração acrescentou algo novo, mas nenhuma conseguiu igualar o conhecimento dos primeiros construtores? Uma coisa é certa: a fundação de Baalbek entende. Ela sustenta pesos imensos há milhares de anos, aplicando princípios de engenharia que conseguimos identificar, mas não explicar completamente. As pedras permanecem imóveis, silenciosas, elevadas acima da paisagem do Líbano, mas sua estrutura conta uma história que só agora começamos a perceber. E talvez, durante todo esse tempo, estivemos olhando para o lugar errado, fascinados pelos blocos de 800 toneladas, quando o verdadeiro mistério sempre esteve logo abaixo deles. Se esse tipo de enigma antigo te interessa, não se esqueça de se inscrever, porque isso é apenas o começo. Existem muitas outras estruturas incríveis espalhadas pelo mundo, e o que vamos descobrir a seguir pode ser ainda mais surpreendente.